Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, o texto da nossa meditação se encontra em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, nos versos 5 a 10. Farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias, diz assim: Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também disse: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Te agradecemos, Deus, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, que podemos ler nesse momento. Obrigado que temos traduzido em nossa língua, ela é a nossa única regra de fé e prática, fala ao nosso coração nesse momento, através do Teu Santo Espírito. Usa minha vida apenas como instrumento em Tuas mãos, no nome de Jesus que oramos. Amém. O sumo sacerdote de Deus. Quando nós pensamos nesse tema, nesse nome, né, sumo sacerdote, esse cargo, o sumo sacerdote ele se tornou o principal ministro eclesiástico do povo de Israel, do judaísmo, no caso, oficiando, portanto, durante grandes festividades de observações religiosas, como no dia da expiação. Além disso, né, ele presidia o sinédrio, o que lhe conferia grandes poderes não só eclesiásticos, mas também políticos. Portanto, a referência a Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque são praticamente redundantes, referindo-se aos atributos de Cristo como sacerdote em nosso favor diante de Deus e como rei do reino de Deus que ele traz até nós. Essa redundância vai ficar mais clara logo mais quando a gente vai trabalhar um pouco sobre a origem dessa expressão da ordem de Melquisedeque. Para entender melhor, então, né, a função sacerdotal de Jesus, nós vamos dividir esse texto em duas partes distintas. Primeiro, e conexas, né? Primeiro, a sua nomeação para o ofício e segundo, o trabalho no ofício. Então, são essas duas partes. Primeiro, como ele foi nomeado para o ofício de sumo sacerdote e segundo, como ele trabalha, né, nesse ofício que ele recebeu. Então, primeiro, nomeado por Deus. Versículos 5 e 6 dizem assim: Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O contexto do texto que nós acabamos de ler, ele destaca algumas características da função sacerdotal. Daí você tem que ver dos versículos 1 a 4. Por exemplo, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para conceder tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ou seja, primeira coisa, o sumo sacerdote intercede a Deus em favor dos homens, uma vez que ele é o único autorizado para apresentar sacrifícios diante de Deus. Segundo, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, está no versículo 2. Ele tem, portanto, compaixão dos pecadores, porque vive no meio deles e vivencia os seus problemas. Versículo 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Então, versículo 3, ele, porém, né, apesar de estar no meio do povo, vivenciar os pecados, ele também comete os pecados. Ele também é pecador e precisa, portanto, apresentar sacrifício também por si mesmo, diante de Deus. E o versículo 4, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, nenhum sumo sacerdote chega a esse posto por escolha ou vontade própria, mas ele é chamado, capacitado e instruído por Deus para este fim. Esses 4 versículos trazem pelo menos 3 lições importantes para nós. Nós vamos ver em ordem inversa. Começando então da última lição, mostrando que o sumo sacerdote ele não se escolhe a si mesmo, né, vamos assim dizer, mas ele é escolhido por Deus, ele é chamado por Deus para o ministério. Então, Jesus é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No versículo 5, então, encontramos uma citação do Salmo 2, versículo 7, que se refere a Jesus.
Nela, Deus afirma que Jesus é o seu Filho gerado. Essa afirmação da parte de Deus não é uma declaração de parentesco, mas uma nomeação. O fator decisivo na entronização de Cristo como rei foi o testemunho de Deus a esse respeito. Essa afirmação, que apareceu publicamente no batismo e depois em outras situações, marca a investidura do Filho de poder real e autoridade, afirmando e conferindo autoridade ao seu ministério terreno. Então, quando profere-se essa expressão, né? Tu és o meu filho, hoje te gerei, então ele fala assim, não, esse é o meu filho que apareceu. Não, na verdade, a expressão ela confere autoridade a Jesus, porque ela vem da parte de Deus. Então isso traz a autoridade a Jesus. É como se fosse a palavra de Deus dizendo que Jesus é o seu filho. Então não é uma simples constatação de família, de uma família, né, de um membro da família, mas é realmente uma investidura, um poder, uma autoridade que Deus confere a Jesus nesse momento, expressando assim essa realidade da vida de Cristo. A associação dos títulos, né, de filho e sumo sacerdote mostram que a purificação dos pecados, né, que é uma ação sacerdotal, foi conferida ao Filho de Deus para execução perfeita e definitiva. Então, quando ele trabalha que Jesus é o Filho de Deus e que ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, então nós estamos falando, olha, Jesus ele é o Filho da parte de Deus que vem para poder cumprir plenamente uma função sacerdotal, de levar a Deus, prestar a Deus sacrifícios, só que agora definitivos de remissão de pecados. Jesus, portanto, não reclamou para si o título de sacerdote, mas se humilhou perante Deus ao submeter a todo o castigo destinado ao pecado de cada pecador, né? Então, que ser destinado a todos os pecadores, bem como todas as condições impostas por Deus para que eles fossem perdoados. Ele foi agraciado pelo Pai com esse título e função. Nesse contexto, portanto, a citação de Melquisedeque, que é referente lá em Gênesis 14, 18, faz analogia ao sacerdote rei, já que Melquisedeque era tanto o rei de Salém como o sacerdote da parte de Deus. Caso semelhante ao de Cristo, né? Só que era ao mesmo tempo o rei do reino de Deus, mas também o sacerdote no tocante à sua função que ele estava para cumprir entre nós, na nossa purificação dos pecados diante de Deus. A grande diferença, porém, né, entre Melquisedeque e Cristo Jesus está que na linhagem de Jesus, né, a realidade da obra, da vida de Jesus, ele assume um papel de sacerdote para sempre. Então, tanto quando você pensa na linhagem sacerdotal, né, saindo aqui de Melquisedeque e entrando na linhagem de Arão, você pensa numa linhagem que ela era constantemente renovada. As pessoas então cometiam pecados, elas viviam até um certo tempo e morriam, e aí eram constantemente renovadas. E os sacrifícios eles não eram definitivos, então eram constantemente refeitos. Cristo, portanto, é de uma ordem definitiva. Ele vem para cumprir de maneira plena e perfeita, de uma vez e para sempre, a remissão dos nossos pecados diante de Deus. Então, ele se oferece como sacrifício vivo, ele cumpre o papel sacerdotal do sumo sacerdote, nos ligando a Deus, só que agora de uma maneira definitiva e 100% eficaz e eficiente. Portanto, Jesus é o sumo sacerdote nomeado pelo próprio Deus, o que garante autenticidade e autoridade para a sua obra e pelo seu ministério entre nós. Então, a primeira coisa que nós destacamos, né, é que realmente ele é nomeado por Deus. Então, ele não se autoproclama sacerdote. Ele assume uma função que havia uma necessidade de alguém fazer, que ninguém podia fazer de maneira plena aqui entre nós. Ele então assume voluntariamente essa realidade, e essa autoridade, né, para que isso se cumprisse é dada pelo próprio Deus. Por isso, quando Jesus cumpre o seu ministério, Deus aprova os seus atos. Nós vamos ver mais para frente, mostrando então que ele cumpriu o seu objetivo, a remissão dos pecados efetivamente foi concedida. Então, a segunda questão que nós destacamos é que ele é perfeito em sua função, do versículo 7 a 10. Então, nós analisamos aqui as outras características, né, que estão nos versículos 1 a 3. Então, primeiro, o sumo sacerdote intercede por Deus em favor dos homens, está no versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua
piedade. A referência ao forte clamor e lágrimas vai além de uma oração do Getsêmani, por exemplo, que parece muito o que está sendo referido aqui, sendo uma referência, portanto, a todo o ministério de Jesus, a totalidade do seu serviço como sumo sacerdote. O clamor de Cristo foi ouvido por Deus. Isso, na perspectiva sacerdotal, significava que ele foi aprovado, ele fez tudo certo, ele foi aprovado e Deus então aceitou o seu sacrifício. É aquilo que a gente estava mencionando agora. Então, quando ele fala que ele foi ouvido da parte de Deus, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, significa que ele apresentou o sacrifício e esse sacrifício cumpriu o seu objetivo. Quando o sacerdote, por exemplo, ele levava o sacrifício, mas ele não estava purificado, ou o sacrifício estava errado, alguma coisa do tipo, Deus não ouvia, no sentido que Deus não atendia o que estava sendo pedido ali, porque estava errado. Muitas vezes culminava até com a morte do sacerdote que estava oferecendo. Mas quando Cristo se torna, então, aprovado nos seus atos, ele então, a palavra de Deus nos mostra que Deus recebeu o seu sacrifício de bom grado e ele cumpre o objetivo da remissão dos pecados, da nossa reconciliação com Deus. Então, Cristo, como sumo sacerdote, ele foi aprovado por Deus, ele foi nomeado por Deus para a função, ele foi aprovado por Deus em seus atos e, portanto, nós recebemos o perdão. Num paralelo, com os sacrifícios apresentados por qualquer outro sacerdote, o sacrifício que Jesus apresentou não foi o sangue de animais, ou ofertas de manjares, mas foi o seu próprio sangue. E ao invés de ter que repeti-lo inúmeras vezes, bastou uma única e definitiva vez. Cristo, nosso perfeito sumo sacerdote, morreu para pagar todos os nossos pecados, sejam eles quais forem, muitos ou poucos, graves ou simples, com efeitos pontuais ou catastróficos, não importa. Cristo, no cumprimento do seu ministério, redime o pecador arrependido de todos os seus pecados, de uma vez e para sempre. Então não tem por que você não se colocar diante do Senhor com o coração arrependido, porque não importa o quão grandes, graves ou subsequentes tenham sido os seus pecados, ou recorrentes tenham sido os seus pecados, coloque diante do Senhor, porque não há nenhum tipo de pecado que nós possamos cometer que Cristo não possa perdoar e nos dar a reconciliação com Deus. Então, não tem, enquanto você estiver vivo, não é tarde demais. Tarde demais quando você deixar essa vida, aí não tem mais o que fazer. Mas até isso acontecer, você tem a oportunidade de confessar os seus pecados para Deus e, com o coração verdadeiramente arrependido, receber da parte dele o perdão e professando como Senhor e Salvador a reconciliação com Deus. Em primeiro lugar, então, o sumo sacerdote intercede por Deus em favor dos homens. Segundo, ele tem compaixão dos pecadores porque vive no meio deles e vivencia os problemas. Então, o sumo sacerdote tinha essa característica. Diante de tal resposta, de Deus, Jesus submeteu aos sofrimentos e, por fim, à morte. Realidade que se fez necessária para que a ira de Deus fosse saciada e os pecados devidamente punidos e perdoados. Então não adiantava Cristo do céu, a segunda pessoa da Trindade no céu, ele fazer algo para remir os nossos pecados. Não resolveria. Ele precisa vir até nós. Então ele se encarnou e ele se tornou então Jesus, aquele menino que nasceu numa manjedoura, que cresceu num lar judaico, israelita, e ele então se tornou, assumiu o ministério terreno, recebendo a autoridade da parte de Deus, sendo investido como sumo sacerdote diante de Deus, e ele então cumpre um papel de sacerdote e rei. Mas ele precisa viver entre nós, para ele poder viver a realidade que nós vivemos. Então, ao viver entre nós, Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele submeteu a traições, perseguições, açoites, tentações, humilhações e, por fim, a morte de cruz, para humildemente receber sobre si o castigo que era destinado a mim e a você. E fez com a seriedade e a reverência de um sumo sacerdote por amor a nós. Então, a realidade que Cristo fez, ele assumiu um papel que se comunicava conosco, se relacionava conosco, para que ele, através desse papel glorioso, ele pudesse cumprir a obra que lhe era proposta. E em terceiro e último lugar, diferente de qualquer outro sumo sacerdote, Jesus nunca cometeu pecado algum. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, enquanto os sacerdotes normais, ou os sumos sacerdotes normais, deveriam oferecer sacrifícios também por seus pecados, Jesus nunca cometeu pecado nenhum. E a perfeição do seu ministério se dá na impotência da morte sobre a sua vida santa.
resultando, portanto, na ressurreição. A vitória sobre a morte que confere a nós a salvação da condenação eterna. Justamente por ser santo, a morte não tinha poder e autoridade sobre ele. Jesus morre no primeiro momento, mas ele não permanece morto, ele vence a morte, ressurgindo ao terceiro dia com grande poder e glória. Então, quando ele morre a nossa morte. Naquele momento, os nossos pecados incidem sobre a sua vida e ele então morre, porque aí ele estava sobre os seus ombros com o pecado. E ele então morre diante daquela realidade, consequência do pecado. Mas logo que aqueles pecados são pagos, com a morte de Cristo, a morte dele não tem autoridade sobre ele, porque ele é santo e perfeito. E ele vence a morte, ressurgindo com grande poder e glória. Então a realidade que nós temos é que Cristo, com o seu sacrifício vivo e eficaz, ele redime de uma vez e para sempre as nossas almas. Ou a alma de todo aquele que o professa como Senhor e Salvador de sua vida, tem nome escrito no livro da vida. Não mais transitória e limitada como a dos outros sumos sacerdotes, mas agora definitiva e eterna, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. De modo que a única coisa que precisamos para sermos reconciliados com Deus e recebermos a herança no reino dos céus é professar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, sacerdote e Rei, para que a graça e o amor de Deus sejam imputados sobre nós mediante a fé. Concluindo, meus irmãos, versículo 10, ele reforça a realidade de Cristo, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor afirma e reafirma a função sacerdotal de Jesus como tanto sacerdote como rei, e a sua obra salvadora. Para sempre, Jesus será o nosso sumo sacerdote, o único responsável por nossa reconciliação com Deus. E também, para sempre, ele será o nosso Rei, Senhor da nossa vida, que nos fortalece, sustenta, confere segurança e paz a cada um de nós. Neste dia, portanto, meus irmãos, que nos aproximamos da celebração da ressurreição de Cristo, que possamos nos lembrar do quão importante foi o sacrifício na cruz do Calvário, e com gratidão glorificar o nosso sumo sacerdote e rei, Jesus Cristo. Glorificar e exaltar o seu santo nome com gratidão e alegria no coração, sabendo que, por causa do seu ato glorioso de amor e misericórdia, hoje nós temos livre acesso ao Pai, reconciliados com Deus, perdoados os pecados e com a nova vida no seu nome preparada para nós na eternidade. Que Deus nos abençoe, que possamos viver essa realidade desde já de comunhão e adoração a Deus e na eternidade desfrutar dessa realidade no reino dos céus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Fala ao nosso coração, Pai, nos aplicando essa realidade na nossa vida a partir de agora, que nós ouvimos e meditamos. Dá-nos uma semana abençoada pelo Senhor. Oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom início de semana e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.